A paz do Senhor, irmãos que vão ouvir mais um testemunho para aumentar a tua fé, ao qual Deus deu a mim e a minha fraca pessoa, para que todo mundo saiba realmente o que é de Satanás e o que não é do diabo. Meus irmãos, foi mais ou menos 2015, ali no final de 2015, uma certa noite eu me deitei, depois de ter orado, e um ser apareceu de branco, e meu espírito saiu, e começamos a andar. De repente descemos para baixo. Então já tinha apenas certeza que o Senhor me mostraria alguma coisa lá no inferno de novo. Quando nós chegamos no inferno, diferente de todas as outras vezes, porque dessa vez foi como se nós fôssemos direto ao inferno. Havia uma caverna, cheirava mal, uma espécie de caverna. Eu não via demônios nesse lugar, apenas eu e este homem de branco. Mas eu tinha certeza que eu estava no inferno. E o homem de branco disse: fica aí, e sumiu. E eu fiquei ali, pensando eu o que poderia acontecer naquela espécie de caverna, na profundeza do inferno. Eu me recordo que de longe eu vi algo quebrando, como se alguém viesse derrubando coisas. De longe avistei um homem, e ele era da aparência semelhante ao Drácula, com a capa preta, uma camisa branca e com a boca toda suja de sangue. Eu me recordo, meus irmãos e minhas irmãs, que esse ser estranho se aproximou e veio até a mim, parou na minha frente e disse: oi, pastor Eduardo, sei quem é o Senhor, e você sabe quem sou eu? Eu disse: eu sei que você é Satanás. Ele olhou, estendeu a mão para eu pegar, e eu não quis pegar na mão, e ele disse: não sou qualquer Satanás, qualquer diabo. Eu sou o primeiro, o único, também conhecido como Lúcifer, aquele que se rebelou primeiro contra o teu Deus. Vamos direto aos assuntos, porque até eu sou sujeito a teu Deus. Teu Deus mandou que eu viesse aqui para te responder a você alguma pergunta que você me fizesse, e para falar o que ele mandou eu falar. E repetir a ele: porque até eu, o príncipe dos infernos, sou sujeito ao teu Deus. Ele olhou para mim e disse: eu não gosto dessa doutrina que você prega contra o divórcio, contra a política. Você gosta de falar para as irmãs não cortar o cabelo. Eu não gosto disso. E eu disse: me responde uma coisa, Satanás. Ele disse: pergunta. Quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, o que te acontece? Ele disse: olha, quando é um pastor ou um irmão que entra nessa doutrina, essa doutrina que você prega, que você vive, me queima. Mas quando é um que não faz a vontade de Deus, do teu Deus, faz a vontade da nossa, não me acontece nada. Eu disse: como assim? Ele: olha, observa, o sangue de Jesus tem poder, disse ele. E eu olhei e não vi nada. Ele disse: viu? Me queimou muito por dentro. Dói muito. Mas não se esqueça de uma coisa, pastor. Eu disse: o que é? Eu sou atrevido. E disse: eu sou muito atrevido. E olhou para mim e disse: quando um pastor presidente obedece essa doutrina e clama pelo sangue do teu Deus, me queima muito. Tem poder contra mim e contra todos os meus soldados. Aliás, eu tenho ódio e raiva de quem prega e vive essa doutrina. E aquele que obedece o que o grande Deus coloca em tua boca, eu não tenho poder também contra eles. Nem eu e nem meus soldados maiores nem menores. Aliás, pastor, esses pastores aí que não andam nessa doutrina já são meus, viu, pastor? Você aí, pastor mundano, pastor rebelde, pastor cabeludo. Pastor rebelde, é você mesmo que eu estou falando. Volta ao primeiro amor enquanto é tempo, o fim está próximo. Então Satanás olhou para mim e disse: olha, eu não tenho preocupação nenhuma com essas igrejas que não andam obedecendo ao grande. Quando surge uma que não obedece, eu gosto muito. Quando alguma deixa de obedecer, também gosto muito.
Mas quando é uma igreja assim que obedece essa palavra aí, eu tenho medo e tento parar. Algumas até eu paro, outras eu nunca consegui parar. Porque quando realmente as pessoas colocam o seu coração voltado ao grande Deus do alto, eu não tenho poder nenhum sobre esses aí. A verdade, pastor, minha vontade era de te engolir vivo, de beber teu sangue. Mas eu não posso, porque quem obedece à voz do grande, eu não posso tocar em nenhum jovem, nenhum idoso, nenhuma criança. Eu não posso nada. Se obedecer à voz do Deus do alto, essas pessoas têm poder superior contra mim e os meus soldados. E dei um grito. Eu olhei para ele e disse: pastor, faz um favor. Eu disse: o que é? Eu quero te pedir algo. Pede bênção para o teu Deus. Pede para teu Deus fazenda, carro, como os outros pastores. Porque você pede para nós sair dos corpos e o teu Deus tira nós de lá. Você pede para Deus nos queimar e até abala o inferno. Toda oração daquele e aquela que tem um coração voltado para o ensinamento do grande Deus, abala até mesmo o inferno. Tem crente que acha que não tem poder contra nós, mas eu digo para você que tem poder superior contra mim e contra os meus soldados. Faz um favor, pastor, pede bênção para o teu Deus. Para de pedir para nos queimar, que tua oração incomoda até aqui no inferno. Bom, depois dele ter dito isso, ele deu um grito e saiu correndo e sumiu. Como eu disse, ele é parecido com um Drácula. Esses aí, que esses pastores ficam vendo TV, eles sabem o que eu estou falando. Era graça de Deus, irmão. Já tem muitos anos que eu não me prostro na frente de uma TV para ver essas coisas horríveis, nem ver nada. Porque a televisão em si é de Satanás. Esse ser maligno aí, ó, esses demônios que você vê em filme de terror, você pensa, é só um filme, são figuras que estão lá no inferno, que estão aparecendo na tua TV, seu rebelde. Bom, depois disso o homem de branco tornou a aparecer, e fomos andando. Ele me levou para outro lugar semelhante ao que eu estava, uma caverna, e disse: fica aí. E eu fiquei olhando para um lado e para o outro. De repente eu vi de longe uma mulher de vermelho, toda se requebrando. E lá vem ela. Parou na minha frente e disse: oi, pastor, sabe quem sou eu? Eu disse: você é Satanás. Ela disse: calma aí, pastor, eu não sou qualquer demônio. Levou as tuas mãos e eu não quis pegar. E eu olhei para ela, ela disse: eu sou o segundo demônio mais forte do inferno. Depois desse que você viu, eu sou o segundo demônio mais forte do inferno, conhecida também como Pombagira Rainha. Você sabe quem sou eu, você me conhece. Aliás, você tem me expulsado dos corpos das pessoas, e eu sou sujeito a você, sabe por quê? Eu disse: não, porque você não admite o adultério. Aliás, quantos laços de adultério eu fiz contra você, mas você nem se importa. Você não gosta disso. Você é fiel a teu Deus, e é por isso que você tem poder contra mim. Se eu pudesse, beberia teu sangue, mas eu não posso, porque o grande lá do alto não deixa. Meus irmãos, naquele momento ela diz: pergunta o que você quiser, porque teu Deus mandou responder as perguntas que você me fizer. Eu disse: o que é sua, Pombagira? Satanás, diga aí. Se o batom é meu, viu, irmã? Passa batom na boca, depois quer passar a profecia. Não é Deus que te usa, não. É Satanás que está falando na tua boca. Eu falo e digo com toda a ousadia do Espírito Santo: Rica lamaste calabás. E ele disse: também o salto é meu, porque ela usava um salto bem altíssimo. Ela disse: todo salto, pequeno ou grande, é meu. Viu, irmã? Está usando o salto aí? Então você é da Pombagira também. E ela disse: o salto é meu, as roupas sensuais são minhas, a televisão é minha, o álcool, as drogas e o cigarro. Eu tenho comigo no inferno e na terra uma legião muito grande. Controlo até mesmo o ato sexual ilícito, diz ela. Aliás, pastor, isso também não faz seu tipo, porque você insiste em resistir às minhas seduções. Meu sonho era destruir teu casamento, mas não consegui, porque vocês vigiam muito. Ela olhou para mim e disse: olha aqui, pastor. E ficou da parte para cima nua. E o peito dela crescia e diminuía. E eu disse: o que é isso? Ela disse: o silicone também é meu. Eu disse: é? O silicone é seu? Ela disse: sim,
o silicone é meu. As pessoas estão usando, mas pertence a mim, e quem usa também pertence a mim. Olha, irmãos, é interessante, tudo que é vaidade é pecado. Tudo que é pecado, a pessoa fica presa a Satanás. Então, eu olhei para ela e disse, me diga uma coisa sobre a internet. O que é que te pertence sobre a internet? Ela disse, o Facebook é meu. Eu disse, o que mais? Ela disse, o WhatsApp é meu. Eu disse, o que mais? As redes sociais são minhas. Eu disse, como assim? Ela disse, olha, eu prendo a pessoa no Facebook. O Facebook, irmão, só serve para fofocar da vida alheia, mais nada. Eu disse, não quer dizer que o Facebook, o WhatsApp é seu. Eu disse, é meu? E disse, claro, né, pastor, você prega contra essas coisas aí, e às vezes você acha que não tem, as pessoas não estão dando ouvido para você, mas muitas pessoas estão dando ouvido e estão largando de fazer a minha vontade. Então aquele que tem Facebook, o nome dele já transfigura no inferno aqui, e o WhatsApp também, são meus esses aí, porque não oram mais, só fica no Facebook, no WhatsApp, não pertence mais ao grande Deus, mas pertence a mim, porque o Facebook e o WhatsApp é meu. Aí você fica aí, irmão, vou usar o WhatsApp e o Facebook para evangelizar. É de Satanás. Você tem que apagar isso aí para você ir para o céu. Quem está falando é eu mesmo, pastor Eduardo Santos. E digo, e eu ouvi Satanás, a pombagira, falar que é dela. Pois bem, ela disse, olha, pastor, faz um favor para mim, para de pregar contra as minhas coisas, está me dando grande prejuízo no inferno. Aliás, como eu disse, tentei te derrubar em adultério, mas você não liga. Aqui no inferno tem milhões e milhões de pastores pentecostais que eu derrubei em adultério. Sim, estão aqui comigo, aqui sofrendo as agonias que tem de sofrer, porque transgrediram a doutrina, a lei do teu Deus. E disse, olha, muitos eu derrubei e muitos eu vou derrubar. Divorciou, casou de novo, a esposa está viva? É meu, pertence a mim. Usou maquiagem, tirou a sobrancelha, rapou a perna, é meu, pertence a mim. Fez sexo ilícito, também é meu. Passou pintura, é meu. Tudo é meu, porque tudo é criação minha aqui no inferno. E disse, pastor, ora, pede bênção para o teu Deus, prega a bênção, não prega essa doutrina não, porque essa doutrina que você prega é que me dá grande prejuízo. Aliás, lá na terra eu tenho meus soldados para fazer os pastores pregar prosperidade. Eu gosto dos pastores de prosperidade, diz a pombagira. Eu gosto desses pastores que pregam que Deus é bênção, que Deus só é amor, e não pregam que se pintarem vão vir aqui para o inferno, porque eles mesmos já se corromperam. Pastor, faz um favor, me deixe em paz, eu te odeio, porque você resiste à minha sedução. Irmãos, de repente a pombagira deu um grito e sumiu do inferno. Novamente um ser de branco reaparece e me toma pelas mãos e sobe para o alto e coloca meu espírito no meu corpo. Está aí, irmãos. Foi isso que Deus me mostrou. Eu estou compartilhando com os irmãos que Facebook e esse tal de WhatsApp é de Satanás. Você quer usar? Usa. Quando Jesus voltar, quando você morrer, você vai ver que eu estou falando a verdade. Você acha que o pastor, ele tem prazer em mentir? Não. Você acha que uma pessoa tem prazer de proibir alguma coisa que milhares e milhares de pessoas no mundo usam, e isso vai dificultar as almas se batizarem? Que dificulte. Mas que se batizarem, batizem liberto do Facebook, do WhatsApp, da pintura, da televisão e dessas coisas aí também. Meus irmãos, quero agradecer todos vocês que estão ouvindo e que ouviram esse testemunho, a qual eu mesmo, pastor Eduardo Santos, eu vi e ouvi. Então, quero pedir a vocês muito obrigado pela atenção, guardem aí essa visão e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?